E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje, eu e o Cristiano Falcone. Eu me chamo Luiz Bacelar e a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre investimentos internacionais. Antes disso, queria falar aqui para vocês que a gente já tem uma breve experiência com investimento internacional. Na verdade, eu particularmente no mercado financeiro há 18 anos agora esse ano. E o Cristiano está próximo de 10 anos, né, desse mercado. E especificamente com mercados internacionais já também pouco mais de 10 anos, que a gente já trabalha com isso, já trabalha com investimentos, oferece investimentos, ajuda a montar portfólios, enfim. E a ideia hoje é a gente trocar um bate-papo sobre investimento internacional, já que o assunto agora ficou muito à tona, né, pós-eleição, guerra no mundo, e a gente tem visto muitos comentários ali sobre a possibilidade de mandar dinheiro para fora, como é que faz para dolarizar na carteira de investimento, se faz sentido fazer isso ou não. Então, acho que é um pouquinho do que a gente vai conversar hoje aqui. Apesar das pessoas estarem falando muito sobre isso, ainda gera muita dúvida. Tem gente, inclusive, que acha que mandar dinheiro para fora do Brasil é algo ilegal, quando, na verdade, é perfeitamente normal. Você constrói parte do seu patrimônio no Brasil, parte do seu patrimônio em um outro país, numa moeda mais forte, faz todo sentido. Muita gente tinha aquela impressão de que, quem tem dinheiro fora, geralmente é aquele famoso doleiro, ou quem mexe com algo ilícito que geralmente faz investimento fora e achando que isso ainda é ilegal. Mas isso vem dos resquícios ali da década de 80 e tudo mais, ali quando você não conseguia, na verdade, fazer investimentos fora. Na verdade, era até proibido, né, em determinados momentos da história aqui no Brasil, fazer investimentos internacionais. Mas hoje não. Hoje é absolutamente normal a gente fazer investimentos fora, na verdade, dolarizar o patrimônio ou mesmo diversificar em outras moedas que não seja só o dólar. Então, acredito que vai se tornar cada vez mais comum as pessoas terem diversificação de moedas, né? Ou seja, não só você vai ter dinheiro em reais, como terá também dinheiro espalhado em outras moedas. Acho que é muito comum, tem várias pessoas hoje em dia que têm trabalhado aí para empresas gringas, né? Empresas de tecnologia principalmente, já está recebendo salário em dólar, já recebe em euro, já recebe em outras moedas. Mas, e eu que recebo em reais, como é que a gente faz para pegar uma parte disso e mandar para fora? Ou mesmo, se eu já tenho algum dinheiro guardado, pegar uma parte disso também e mandar para fora, né? Então, acho que vale a pena a gente trocar essa figurinha e entender por que hoje, Cris, eu até te perguntar a tua opinião, assim, por que hoje as pessoas têm falado mais sobre isso e tanta gente falando sobre investimento internacional? No Brasil, historicamente, a gente vive uma situação problemática do ponto de vista econômico e político. Só que a gente não pode esquecer que os problemas eles não são só no Brasil, existe problema no mundo todo. Então, isso não é uma exclusividade do mercado nosso brasileiro. Muita gente em outras regiões do mundo está falando de mandar o seu dinheiro para economias mais sólidas. E a grande questão é essa, que a gente tem visto muito por aqui. Isso aumentou ainda mais nos últimos meses, depois das eleições, mas o ponto principal é esse. Quando as pessoas elas se sentem afugentadas ou com medo de alguma situação, é normal que elas busquem algo um pouco mais seguro. E no caso do Brasil agora, tem muita gente que enxerga certa insegurança e que se sentiria mais confortável podendo mandar parte desse dinheiro para fora. Todas as vezes que a gente vive esses momentos de instabilidade política, de instabilidade econômica, não só no Brasil, mas como no mundo, a maioria das pessoas pensa em se proteger, né? Então, o que acontece é que sempre em período de eleição é sempre um momento delicado, na verdade, né, ali de mercado, que é onde as pessoas começam a discutir quem vai ser o novo presidente, qual é a nova política econômica que vai ser adotada, e aí começa a gerar essa instabilidade das pessoas mesmo, assim, e as instabilidades políticas, né? E agora começam as instabilidades econômicas, até esse cenário ir se ajustando e o mundo entrar numa rota ali de crescimento natural, ou que deveria ser normal, que a gente nunca viu isso de uma forma constante, isso demora um pouco. Então a gente tem visto muito se falar do assunto, acho que aqui no Brasil, principalmente por questões políticas e econômicas, e ao redor do mundo também, muita gente preocupada com essas situações de guerra na Rússia, guerra na Rússia com a Ucrânia, inflação na Europa, inflação nos Estados Unidos, taxas de juros mais elevadas ao redor do mundo, o mundo passando por uma grande massa de demissões das big companies e as big techs principalmente também, né? Então essas instabilidades já acabam gerando um pouco de incerteza para quem pensa em dinheiro a médio e longo prazo, e o que acaba trazendo ali esse assunto mais à tona, que nem a gente tem visto muito falar aí, não só na internet, redes sociais e inclusive nos noticiários, né?
É bom lembrar também que, mais uma vez, isso não é um problema exclusivo do Brasil. O mundo está passando por uma crise econômica, financeira, pós-pandemia, e a situação não está fácil para ninguém. A grande questão é que no Brasil, a gente vive, além dessa crise pós-pandemia, também algumas particularidades que tornam o nosso mercado, a nossa moeda, um pouco mais volátil, que acaba gerando mais insegurança no pessoal. Ô Luiz, tu acha que existe um momento certo para a gente começar a investir em dólar, ou isso é algo que a gente tem que fazer, pensar o tempo todo? Quando a gente fala de investimento internacional, como eu falei, é muito comum as pessoas pensarem que é para gente rica ou gente que tem muito dinheiro, né? Acho que era o comum, até porque quem conseguia fazer investimento Era, por verdade. internacionais, sim, era geralmente quem tinha mais patrimônio. Mas hoje em dia já não é uma verdade absoluta você ter ali somente para quem tem patrimônio ou conseguir ter a oportunidade. Agora, investir em dólar a médio e longo prazo, a gente deveria pensar principalmente olhando para os próximos 20 anos, 30 anos, o que a gente imagina de futuro do mundo, e não só do nosso país. E quando a gente olha para o nosso país, especificamente, o Brasil, ele tem um histórico de governos, né, totalmente diferentes e tem um histórico não muito constante de estabilidade econômica, conforme a gente já falou. No entanto, se a gente parar para pensar do ponto de vista econômico global, o dólar existe desde 1770. Então é muito difícil você olhar para os próximos 20, 30 anos e imaginar que a moeda se extingua, né? Pelo contrário, né? A gente está falando de uma moeda que é o dólar americano e da maior economia do mundo, que ainda são os Estados Unidos, né? A maior economia. E por conta de ser a maior economia, te gera ali, obviamente, uma certa estabilidade do ponto de vista de moeda. Então, deveria fazer parte do brasileiro comum, ele já ser acostumado a começar a pensar em como eu faço para fazer saving em dólar, como eu faço para juntar dinheiro em dólar, e naturalmente ao longo do tempo você não depender ou deixar todo o seu patrimônio financeiro especificamente somente numa jurisdição que seria só o Brasil, né? Acho que essa diversificação de jurisdição, não só brasileira para outros lugares do mundo, como de moeda, ela tende a ser muito saudável a longo prazo. Em momentos mais delicados, né, normalmente vai ser normal você ter dinheiro em outra moeda e ficar um pouco mais tranquilo. É exemplo do que acontece, por exemplo, na Argentina ou mesmo na Venezuela, que a gente vê há pouco tempo, né? Então, quem já tinha reservas em outras moedas, viu a moeda local lá da Argentina ou da Venezuela se deteriorar, acabou ficando mais confortável, né? Passando pela crise argentina ou venezuelana, ali que seja, de uma maneira mais confortável. Então, acho que todo mundo deveria pensar sempre em como que eu faço para diversificar patrimônio, pensando também em dolarizar ou transformar e diversificar em outras moedas também. Agora, falando de uma curiosidade, que é algo que eu escuto até com alguma frequência, que no nosso trabalho aqui do dia a dia, é que tem muita gente que diz que acha o dólar volátil. Porque ele muda de preço o tempo todo, a gente vê, às vezes ele vale R$4,90, às vezes ele vale R$5,30. Mas aí o ponto que eu gosto de falar sempre é, quem será que de fato é volátil? Se é o dólar americano ou se é o real? Uma moeda de 200 e poucos anos ou uma moeda de 25, 30? Então, pensando do ponto de vista de instabilidade em relação à moeda, né, que o pessoal olha muito para o preço e quer adivinhar ali qual seria o preço do dólar amanhã, enfim, vai subir ou vai cair, eu sinceramente acho que isso é o que menos importa. O que mais importa, na verdade, é você ter constância em fazer as suas remessas, né, para o exterior. Por quê? Porque vai ser absolutamente comum você pegar dólar alto, dólar mais baixo, moeda brasileira mais forte, moeda brasileira mais fraca, dólar em ascensão, dólar em declínio, isso vai ser absolutamente normal. Agora, ao longo do tempo, a não ser que seja assim, não, é o último dinheiro que eu vou mandar para o exterior e é o último dinheiro que eu vou dolarizar, aí tudo bem. Mas se você está fazendo isso de uma forma constante, em momentos diferentes do ano ou a cada ano que você vai fazendo, só pega parte do que você tem e vai mandando para fora, pouco importa o preço do dólar naquele momento, porque no final vai ter um dólar médio que, em tese, tende a ser favorável para você. Né? Ô Luiz, pegando esse seu gancho, queria que tu comentasse aqui com a gente também quais são as principais vantagens que tu enxerga em investir em dólar e como que a gente consegue fazer isso? Bom, a gente tem falado bastante aqui de estabilidade, né, econômica, estabilidade política ali, a moeda dólar já existia
300 anos já, basicamente, é muito tempo. E a gente tem falado bastante aqui, pô, então, além da segurança jurídica de ter uma moeda mais forte, pô, qual é a outra vantagem que a gente tem de dolarizar ou de internacionalizar seus investimentos, né? Aí voltando para o gancho que a gente estava falando no começo, acho que o Brasil por si só, por ser um país grande em quantidade de pessoas, mas pequeno em quantidade de produtos financeiros, a gente tem uma possibilidade de, no mundo, a gente conseguir fazer uma série de investimentos totalmente diferentes do que nós tínhamos aí, nós temos disponível aqui no Brasil, né? Então, quando você pensa em mundo, você vai pegar o seu celular, vai abrir lá a tela do seu celular, você vai ver que a maior parte dos aplicativos que você utiliza são gringos, né? São aplicativos, na verdade, oriundos de diversos lugares do mundo. Quem usa o Spotify aí, ou que acompanha a gente do Spotify agora, por exemplo, o Spotify, para quem não sabe, é sueco, né? Aí você vai para os demais aplicativos que a gente usa, que grande parte são americanos, aí você tem outros que são chineses, você tem outros meios de pagamentos que são europeus, ou seja, e você tem a possibilidade de investir em todas essas empresas, já abre um leque de possibilidades grande, né? Isso eu estou falando de empresas de tech. Agora, se a gente for parar para pensar em empresas tradicionais, é só dar uma voltinha no mercado ou na farmácia, e você vai entender que, pô, desde a Coca-Cola, a Nestlé, a Pfizer, se você for na farmácia lá, ou outras, são todas empresas também gringas que operam também na bolsa no exterior, né? E não só bolsa, a gente está acostumado a fazer investimento em tesouro, aí o pessoal quer fazer investimento em tesouro brasileiro. Eu digo, pô, mas será que só o tesouro brasileiro vai me trazer segurança? Será que eu não posso fazer investimento em tesouro da Turquia? Não sei se é o melhor exemplo para dar, mas um tesouro europeu, tesouro americano, tesouro asiático. Tem outros países tão bons quanto o Brasil, emergentes também para fazer investimento, com taxas de juros legais também, e você conseguir fazer essa diversificação, né? Então, o investimento internacional, não somente em dólar, mais uma vez, mas pode ser em outras moedas também, mas o fato de você acessar o mercado internacional já te abre um leque de produtos de renda fixa, produtos de renda variável, que são ações, commodities em geral, né? Porque a gente aqui no Brasil basicamente se opera 4 commodities aí na Bolsa Brasileira e olha lá, né? Com liquidez. Mas você vai lá fora, você consegue operar uma série de commodities, de ouro até palágio, até tudo. Então, exatamente, de Chicago até Bolsa Asiática. Então você consegue ter acesso a uma quantidade infinita de produtos e serviços ali do mercado financeiro global, não só o local. Então, assim, sair um pouco da esfera de olhar para a Bolsa Brasileira, que ela é só um pedacinho mesmo, é bem pequeno em relação ao que a gente tem acesso ao mundo, já justifica você começar a ter uma conta em dólar. Além disso, né, quando a gente olha para a questão da diversificação de moeda, né, você também, quando vai preparar aquela sua viagem, enfim, quer viajar para o exterior, e muita gente faz isso também, já o fato de já ter feito um programa ali de guardar dinheiro em dólares já te permite ali também não ficar, já ter rentabilidade e não ficar tão preocupado no momento que você vai fazer o câmbio, coisa do tipo, né? E você trouxe esse ponto que é legal também, que a gente já tem todo o nosso consumo internacionalizado. Você falou da gente ir no mercado, de ir na farmácia, e é uma quantidade muito grande de produtos que a gente consome normalmente que já são internacionalizados. Mas por que já que a gente consome tanta coisa que é internacionalizada, por que o nosso investimento, o dinheiro que a gente mais tem que cuidar, precisa estar restrito ao Brasil? Na verdade, não precisa, né? E conforme o Cris está falando aqui de internacionalizado, ou produtos internacionais, né, na verdade, do mercado que ele estava comentando, a gente tem uma influência muito forte do dólar na economia brasileira, né? Então, toda vez que você vai... não é só aquela compra da Shopee ou da Shein aí que você faz ali no seu aplicativo, que você paga em dólar e traz para cá, enfim. Pensa na quantidade de insumos que são importados para a produção de produtos aqui no Brasil e são pagos em dólar. Então, por exemplo, a gente hoje, mais de 50% do consumo do trigo brasileiro, na verdade é quase 80%, ele é importado. Então, todos os produtos que têm como origem um dos insumos ser o trigo, vai ter uma influência óbvia do dólar, né? Não é só o azeite também que você consome, que a gente não tem uma grande produção de azeite aqui no Brasil. Tem muito azeite que é importado também, além dos vinhos, etc. Mas grande parte dos produtos industrializados ali, desde peças plásticas ou produtos eletroeletrônicos, enfim,
grande parte desses componentes são importados e acabam sendo pagos em dólar. Então, se o dólar sobe, vai ter uma influência direta na inflação aqui no Brasil, seja no preço do pãozinho do trigo, seja no produto eletroeletrônico que a gente consome. Então, como é que eu mitigo esse risco? Naturalmente, também fazendo o meu saving em moeda como o dólar, aí, que hoje é o grande balizador de preços aí para as importações e exportações brasileiras também para fora. Agora, entendendo a importância da gente ter parte do nosso patrimônio já fora do país, já em uma moeda mais forte do que o real, como o dólar e o euro, libra esterlina, que nem você falou, como é que a gente faz isso, no final das contas? Bacana. Bom, a gente aqui é um pouco enviesado para falar disso, né? Mas é porque a gente também está lançando aí um produto de internacional que vai te possibilitar abrir uma conta de uma forma muito simples, muito fácil, consegue começar com muito pouco também. Mas hoje você naturalmente não precisa mais ter milhões de dólares para fazer investimento internacional. Você consegue abrir uma conta muito simples e fazer uma remessa com câmbio também de forma muito simples, seja usando o seu banco, mas pode usar também a gente aqui para fazer essa remessa. E a partir de 200, 300 dólares você já consegue fazer investimento fora, né? Então, o ideal é que você já tenha portfólios, né, ou carteiras de investimento já construídas ou pré-construídas, nem ficar pensando muito. E à medida que você vai entendendo um pouco mais a dinâmica do mercado internacional, você vai começando a colocar mais dinheiro com isso. Mas o propósito a médio prazo é você ir juntando mesmo o dólar, vai montando aquele seu portfólio, montando a carteira de investimentos. Não precisa ficar tomando risco de mercado, não precisa mesmo. Você consegue comprar um produto de renda fixa de uma forma muito simples, com pouco capital, com pouco recurso, se você quiser começar. E para quem já tem algum recurso acumulado, é normal. Seria interessante, na verdade, você pegar 20%, 30% do que você tem e já dolarizar e se acostumar com essa dinâmica de mercado internacional. Mas hoje, com um documento de identificação, mais um comprovante de residência, você já consegue abrir uma conta fora. Naturalmente, tudo você vai precisar declarar depois do seu imposto de renda normalmente, normal, aqui no Brasil. E depois você consegue fazer os investimentos tendo acesso a mercados globais ali, né? Então, a gente, através ali do nosso app, já consegue fazer isso também. E quem ainda não tem essa disponibilidade, já começa a olhar para se ambientar ali também, para depois, assim que começar a ter disponibilidade, já começar a fazer as suas respectivas remessas para fora. Luiz, você falou de portfólios recomendados para que a gente faça a aplicação do dinheiro de uma vez e ele já comece a render. Acho que isso é importante a gente até falar mais um pouquinho, porque de tudo que a gente já trouxe até aqui, pode ter alguém que vai ficar com dúvida. Putz, eu vou abrir uma plataforma e eu vou ver todas as ações do mundo, todos os títulos de renda fixa do mundo, e se eu não souber escolher? Eu já vou estar com dinheiro em dólar, mas eu não vou conseguir aplicar. O principal ali para quem não tem, ou quem abre ali suas opções de investimento aqui no Brasil, já vê um monte de produto ali do mercado financeiro e não sabe nem o que fazer. E aí o ideal é que você tenha um monte, você tem um portfólio, né? Aí o que a maioria das pessoas fazem? Vai para a internet, acaba vendo lá o que está na modinha ali para comprar e acaba ali entrando em tendências muitas das vezes erradas, né? Então entra na tendência no momento errado, sai no momento errado, e aí qual é o resultado? O resultado é negativo, obviamente, grande parte das vezes. Aí quando você começa a ter resultado negativo, vai começando a te frustrar ali sobre os seus investimentos. Então, na verdade, pessoal, quando a gente fala de diversificação, identifica primeiro o teu perfil. E conforme eu sempre costumo falar aqui para os nossos clientes ou parceiros, eu digo, olha, a gente não precisa ficar tomando risco. Você já toma muito risco no seu trabalho, você já toma muito risco na sua empresa, você já coloca em risco ali a sua atividade econômica que você faz hoje. Agora, eu vou pegar o dinheiro que você está ganhando, eu vou começar a tomar mais risco, talvez não seja o mais interessante. Quer tomar um pouquinho de risco? Então, diversifica o portfólio, pega um percentual dele, coloca ali em opções um pouco mais arriscadas, mas no geral monta um portfólio padrão ali de conservador ou mesmo moderado e procura esses portfólios também que às vezes já são prontos, que já fizeram uma curadoria em cima desse portfólio, onde você vai ter um mix ali entre renda fixa e renda variável no geral, lembrando, o ideal é que você tenha uma taxa de retorno, ou seja, uma rentabilidade média um pouco acima da inflação, neste caso já em dólar. Ô Luiz, e falando de risco, quais são os riscos que você acredita que existem numa carteira de investimentos internacional? Bom, como qualquer investimento que a gente faz, seja você abrir uma padaria na esquina, seja você ir trabalhar numa empresa diferente,
O investimento é a mesma coisa. O risco, na verdade, está inerente ao produto que você está comprando na ponta, né? Então, acho que o principal risco é você olhar lá um leque de coisas e acabar fazendo escolhas erradas. Obviamente, quando você vai para o mercado de ações, e o mercado de ações lá fora vai te dar um leque absurdo de quantidade de empresas ao redor do mundo para fazer investimento, acaba ficando um pouco mais difícil de você escolher o que seria interessante. Muita gente vai para as empresas tradicionais, que são as maiores do mundo, né? Natural, Apple, Microsoft, Google, etc. Então é comum ter isso nas carteiras. E os riscos é você conseguir comprar o papel errado, né? Como acontece em alguns casos, não só de lojas americanas aqui no Brasil, mas também acontece em casos de empresas lá fora que você investe e acaba tendo o teu patrimônio aí com um pouco mais de risco. Mas também isso faz parte do mercado financeiro, né? Você quer fazer investimento em títulos, é legal olhar essa relação de risco-retorno. E eu sempre falo, quando a esmola é demais também, o santo desconfia. Então, obviamente, seria bem interessante você analisar que tipo de ativo você está comprando. Agora, só para todo mundo entender o que é a percepção de risco, é diferente a gente comprar um título de tesouro americano e é diferente de eu comprar um título de tesouro brasileiro, né? E se eu for comparar com o tesouro americano, tesouro brasileiro, tesouro da Turquia, conforme a gente já falado, o tesouro alemão, são títulos com avaliação de risco completamente distintas, né? Tipo, você vai olhar lá qual a qualidade desse crédito, você vai chegar em conclusões completamente distintas em relação ao mesmo título soberano, título de um país. Quando você olha em empresas, né, corporações, é igual. Então, qual a diferença de eu comprar um título de renda fixa da Pfizer, por exemplo, comparado com o título de renda fixa da Netflix? São empresas completamente distintas, em setores completamente distintos, pagando bons cupons e bons retornos de investimento, mas você tem que fazer avaliações separadas. Então, o principal risco de investir em dólar não é o dólar em si, é o ativo que você está comprando, ou seja, o papel que você decidiu comprar depois que você está com a conta aberta na corretora. Então, se for para fazer diversificação, tem uma série de ETFs ali que são basicamente fundos listados ali que têm opções diversificadas de investimentos. Também tem a série de ativos globais ali que são bem legais, mas à medida que você vai montando o seu portfólio e vai se ambientando, opte sempre pelas empresas talvez um pouco mais tradicionais ali, que você vê também com potencial ali de crescimento. Olha para essa relação risco-retorno. O retorno é absurdo, então possivelmente o risco também vai ser absurdo, mas eu acho que dá para montar uma carteira moderada. E principalmente, se você tem um assessor, se você tem um advisor, se você tem um consultor de investimentos, cara, é sempre excelente consultar esse consultor ou assessor, que ele também vai te ajudar a montar esse portfólio, né? Então, às vezes, tirar só da nossa cabeça do que está na internet, do que a gente lê, também não é adequado. Então, procura quem possa te ajudar também, leia um pouco mais sobre isso, consulta um pouco a gente aqui também se precisar, mas no nosso caso aqui, a gente tenta deixar isso pronto de acordo com o seu perfil, e o interessante é que você vai acumulando ao longo do tempo. No fim das contas, o investimento, seja ele em real ou em qualquer outra moeda, o investimento em si, ele já vai ter um risco inerente. Então, o que faz mais sentido? A gente monta uma carteira diversificada, tipos de produtos diferentes, empresas em segmentos diferentes, todas elas investimentos de qualidade que vão oferecer bons retornos, e no final das contas, a gente consegue fazer uma diversificação um pouco mais ampla. Mas assim, o risco do investimento ele é o mesmo, seja no Brasil, seja no exterior. O grande ponto esse risco você já tem, mas o grande ponto só o fato de você já estar numa moeda mais forte já justifica toda essa operação. Com certeza. Acho que, mais uma vez, né, a gente não está dizendo pega tudo que você tem, já dolariza e manda para fora. É diversificação também de moeda. Então, a gente vive no Brasil, a gente consome no Brasil, a gente tem imóveis no Brasil, a gente compra carro no Brasil, faz as nossas coisas aqui. Então, é óbvio que você tem que ter patrimônio aqui também, ou ir juntando dinheiro aqui também para consumo. Agora, ter uma parte do que você está juntando, uma parte do teu patrimônio também dolarizado, vai te ajudar em moeda forte, né, que a gente fala, porque a gente está falando de maior economia do mundo, vai te ajudar a ter um pouco mais de estabilidade, um pouco mais de tranquilidade a médio prazo. E lembre-se, né, a gente nunca sabe o dia de amanhã também, não existe nenhuma previsão aqui dizendo que, faça o que vai acontecer daqui a 20 anos, 30 anos, acho que ninguém sabe, tudo pode acontecer, por isso que o lance de você estar diversificado em outras moedas, mas a gente aqui está falando basicamente do dólar, faz total sentido ali dentro de uma carteira normal de investimentos. Então,
sair um pouco dessa... a gente já disruptou um pouco o mercado aqui no Brasil, já saímos mais de banco. Hoje, assim, ainda tem muita gente investindo em banco, mas acho que vale a pena já começar a olhar para o mercado olhando para as corretoras. E também, quando a gente olha lá para fora, também vai ser uma segunda fase, né? Você vai para um mundo enorme, com um leque enorme de produtos e serviços, mas que também vai te dar um mundo de possibilidades ali para fazer investimento. Agora, o risco mesmo, né, como você falou, o risco de produto a gente sofre em qualquer lugar, mas o fato de estar dolarizado já vai te dar um pouco mais de conforto aí a médio prazo. Um ponto legal que você falou agora também é que investir no Brasil é algo relativamente recente, tem o quê? 20, 25 anos menos. No formato que a gente conhece hoje é bem recente. E beleza, foi um mercado que amadureceu, hoje já tem grandes players aí, muitos investidores brasileiros já sabem o que estão fazendo, e esse é um caminho natural das coisas. Depois desse mercado já estar muito consolidado internamente, talvez seja a hora do investidor brasileiro dar esse próximo passo, como é comum na Europa e nos Estados Unidos. Exatamente, né? Então eu acho que o caminho natural, na verdade, não é do brasileiro, somente o caminho do mundo, né? Então, acho que vai ser cada vez mais comum a gente ter pessoas ao redor do mundo fazendo investimentos ao redor do mundo. Hoje a gente não está aí, antes comprava numa loja no shopping, agora aí depois você passou a comprar numa loja na internet. Aí depois você passou a comprar numa loja na internet chinesa, asiática, europeia, americana e tal. Então, pô, se você está tendo consumo de produtos já globais, produtos físicos, né, digamos assim, os produtos financeiros também poderiam ser globais e cada vez mais você vai ver diversificação global. Então vai ser comum ali seja um asiático comprando produtos latino-americanos ou das Américas, né? E americanos e latino-americanos comprando produtos de outras partes do mundo também. Sejam eles produtos físicos ou produtos financeiros aqui que a gente tem falado. E principalmente aí essa geração aí que nasceu mais recente, que é dos anos 2010, que já nasce com uma perspectiva completamente diferente do que era vivido há 20, 30 anos atrás, né? Então, o que é essa perspectiva diferente? Pô, já nasço com uma internet a todo vapor funcionando, já não faz sentido eu me comunicar do jeito que eu me comunicava antes, então cada vez mais ali a tecnologia vem ajudando também essa turma a se comunicar de uma maneira melhor. Eu já não falo mais com meus amigos da forma que eu falava antes, eu já falo com pessoas, inclusive eu tenho amigos ao redor do mundo com isso, então minha relação com o dinheiro também começa a mudar, né? Já dinheiro em espécie passa a ser raridade, e o dinheiro virtual passa a ser já uma realidade mesmo, onde todo mundo vai ter não só os dólares que a gente está falando, ou euros, ou libras, ou reais, ou sei lá, qualquer outra moeda, como também cripto, e também vai passar por muita mudança ainda regulatória, enfim. Então vai ser cada vez mais comum a gente encontrar pessoas com diversificação de dinheiro ao redor do mundo, independente da moeda, nos seus respectivos países aí também fazendo diversificação global. Vai chegar um momento em que isso vai ser um papo corriqueiro, cotidiano. Absolutamente, vai estar discutindo provavelmente outros assuntos que a gente nem sabe. A gente está falando bastante agora de inteligência artificial, então a inteligência artificial também vai ajudar a gente a tomar decisões muito mais fáceis, muito mais simples, né? E a gente tem falado muito sobre isso também aqui, né? Então, poxa, se antes você ia lá e jogava num buscador do tipo o Google para te dar ali opções e você tem que ficar pesquisando, acho que o próprio formato de pesquisa já começa a mudar, né? Você já joga ali e diz, olha, mas eu tô querendo saber sobre determinado assunto, já te busca ali o assunto mastigado já de acordo com o que você precisa, especificado, bonitinho. E com investimento não vai ser tão diferente, né? Então, pô, acho que com investimento, com o passar do tempo, as sugestões também de investimento, você vai passar por um crivo de uma inteligência artificial te sugerindo o que você tem que fazer, dependendo do seu objetivo, né? Seja ele comprar uma casa, seja ele aposentadoria. Bom, a gente viu aqui que, poxa, não é mais difícil a gente ter uma conta em dólar, não é um absurdo a gente acessar investimentos internacionais, a gente se livra de um risco muito grande local nosso fazendo isso e colocando essa parte do nosso patrimônio em moedas mais fortes, em economias mais estáveis do que aquela que a gente vê no Brasil. E o que mais que a gente precisa para dar sequência, então? Bom, acho que o incentivo já está dado, né? Que a gente falou bastante aqui, acho que já vi que pelo menos ali abre uma possibilidade ali, ou pelo menos mais uma opção ali para as pessoas começarem a refletir. Cada vez mais a gente vai falar sobre isso. Hoje está muito mais fácil abrir conta internacional e a Sachs é uma opção muito boa de você fazer abertura de contas internacionais para ter acesso a portfólios globais. Você pode fazer isso muito simples, de uma forma muito simples através do nosso app, baixa o aplicativo nas lojas e conseguir fazer abertura de conta. E, pessoal, acho que o que vale é começar. Depois que você começa,
Lembre-se lá quando você tinha uma continha lá no seu banco tradicional, que você tinha um cartão tradicional, que você nem tinha aplicativo e tinha que ir no banco pagar um boleto, né? E aí, de repente, você mudou essa perspectiva, passou a ter uma conta digital via internet banking, que depois passou para um aplicativo. Hoje, a maioria já nem abre mais o internet banking na web e já faz via aplicativo direto. E aí já faz os pagamentos por ali e já deu start. Você nem imagina, nem consegue mais imaginar o que é voltar no banco para pagar um boleto. Com investimentos é a mesma coisa, né? Antigamente para hoje já mudou muito. E daqui para frente é igual. Então você começa com um pouco, vai administrando os recursos, dá o start, daqui a pouco tempo você vai ver, nossa, mas eu já faço isso há tanto tempo, já é tão normal fazer diversificação global e investir dinheiro em dólar e outras moedas que a gente vai estar discutindo aqui provavelmente outros assuntos que não sejam esses. Então, conta com a gente ali para esse processo. A Sacos sendo uma opção também relevante ali para você conseguir fazer o processo de abertura de conta e investimento internacional. E coloca isso daí na listinha de 2023, de começar realmente a fazer diversificação global e começar a pensar globalmente também.